Esdras capítulo 8, versículo 23, está escrito assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Nunca vá pensar que reconstruir a nossa vida com Deus, que reconstruir a nossa comunhão com o Espírito Santo vai ser fácil. Você que de repente andou aí desobedecendo a Deus, andou aí distante dos caminhos do Senhor, e agora, meu irmão, está como se estivesse num exílio, está como se estivesse num cativeiro, está como se estivesse morto, sim, como se estivesse de fato afundado na vida espiritual, na comunhão com Deus, e você está tentando reconstruir a sua comunhão com Deus, você está tentando reconstruir a sua intimidade com a palavra de Deus, com a vida de oração, reconstruir a sua comunhão com a igreja, a sua frequência nos cultos, o teu trabalho na obra do Senhor, e de repente tem surgido adversários, meu irmão. Sim, meu irmão, isso não é motivo para você parar. Não vá pensar que é fácil reconstruir a vida com Deus quando a gente perde por algum motivo. Mas os judeus naquele momento desanimaram e pararam, ficaram ali, irmãos, ali meio que frustrados, e os inimigos oprimindo eles. Assim talvez tenha pessoas aqui em nosso meio esta noite, sim, que tentaram voltar às suas vidas de oração, tentaram voltar à sua comunhão com Deus, tentaram voltar à sua comunhão com o Espírito Santo, através da leitura bíblica, da santidade, e não conseguiram. Tentaram deixar o pecado, tentaram abandonar o pecado, e não conseguiram, acabaram caindo novamente, tendo uma recaída. Fizeram como os judeus, ali naquele momento. Mais 50 anos se passa, e Deus ali coloca no coração do rei Artaxerxes que ele deve fazer uma carta e entregar essa carta na mão de um homem chamado Esdras, que é sacerdote, um sacerdote bem hábil, bem dedicado naquilo que ele fazia, que foi o maior líder do povo judeu depois do cativeiro babilônico, o homem que restaurou o culto, o homem que restaurou a prática das leis, o homem que restaurou o sacerdócio levítico, o homem que ajudou a reconstruir o templo e a reformar novamente os cultos, a refazer novamente o culto a Deus, o homem que chegou lá e que resolveu algumas situações que estavam lá que não agradavam a Deus. Realmente um grande líder que Deus levantou. E Deus resolve colocar no coração do rei Artaxerxes esse propósito, de colocar na mão desse sacerdote chamado Esdras, que ele vá a Jerusalém e junte ali um povo, e leve esse povo com ele, para ali reconstruir o templo, para levar o povo de volta, para voltar a morar em Jerusalém. Era tudo que o povo queria. Afinal de contas, meu irmão, quem é a pessoa que Satanás consegue destruir a sua casa, destruir o seu lar, destruir a sua família, que não deseja ter a restauração disso? Qual é a pessoa que perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho para as drogas, que não deseja, meu irmão, ter isso restaurado? Todos desejam ter restaurado. Era esse o anseio no coração do povo judeu, longe da pátria, longe de casa, longe da família, longe do lugar de culto, longe do lugar onde eles cultuavam a Deus. E ali havia anseio no coração daquele povo para eles voltarem. Mas quando chegou a hora de voltar, eles se mostraram, irmãos, fracos para lutar. Eles se mostraram, irmãos, débeis para enfrentar a luta. Quando chegou a hora de voltar, queria tanto voltar, mas quando chegou a hora de voltar, e quando viram os obstáculos, as lutas, meu irmão, eles enfraqueceram diante dos inimigos. Mas agora Deus olha para aquilo ali, meu irmão, e vê o seguinte: o que está faltando aí é um líder ousado, intrépido, cheio do meu espírito, que possa conduzir o meu povo de volta para a minha terra. E ali, meus irmãos, isso acontece. Deus coloca no coração desse Esdras para pegar o povo e levar de volta para lá. Só que Esdras sabia dos perigos que ele ia enfrentar, porque o povo do outro lado do rio não queria que eles voltassem.
O povo do outro lado do rio não queria que eles reconstruíssem a cidade, não queria que eles voltassem para a terra deles. Assim, do mesmo jeito como tem gente, o povo do outro lado do rio, os inimigos, vamos dizer, o diabo, Satanás, alguma pessoa usada por ele, também não quer que você volte. Os inimigos do lado do rio também não quer que você volte para a presença de Deus, também não quer que você volte para a vida de oração. Os inimigos do outro lado do rio também não quer que você volte a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com a igreja, a servir a Deus, a exercer o seu dom. E Esdras sabia disso. Mas aí Deus coloca no coração do rei para fazer uma carta, para tirar todo impedimento, e mandou uma carta para o povo do outro lado do rio: ninguém impeça os judeus voltar para casa, reconstruir o templo e fazer o culto ao Deus deles e morar lá de novo. Eu, o rei Artaxerxes, é quem estou ordenando isso. Ele organizou tudo ali para o povo ir. Só que mesmo assim ainda o sacerdote Esdras ficou um pouco preocupado. Mas o sacerdote Esdras, ele ficou com vontade de pedir ao rei exércitos, para mandar com eles: rei, manda exército com a gente, manda o exército conosco, porque os inimigos vão estar lá, vão tentar impedir, os inimigos vão se opor. Ele ficou com esse desejo. Mas ele diz aí no verso 22 que ele ficou com vergonha de pedir ao rei que desse a ele um exército para ir com ele, que desse a ele homens armados para ir com ele. Por que ele ficou com vergonha de pedir ao rei? Porque ele tinha dito para o rei que Deus abençoa e está em favor de todos aqueles que o temem. E Esdras imaginou o seguinte: que se eu pedir ao rei, eu falei para o rei que Deus abençoa, que Deus guarda, que Deus protege, que a boa mão de Deus é sobre todos aqueles que guardam a sua palavra, que andam com o Senhor. E se eu pedir ao rei que me dê exército, que me dê homens armados, eu vou mostrar para o rei que eu não estou confiando em Deus. Eu vou mostrar para o rei que eu confio mais no braço de carne do que na força do Deus a quem eu sirvo. E esse, meu irmão, é um dos principais problemas que muitos de nós enfrentam para poder voltar a restituir a nossa vida com a família, com a sociedade, no caso drogados, pessoas drogadas, ou pessoas que estiveram pelo presídio, reconstruir a sua vida com Deus de oração, porque às vezes você acha que precisa de pessoas, às vezes você acha que precisa da ajuda do braço de carne, do braço do homem. Ah, pastor, não estou conseguindo porque o meu marido não me ajuda. Ah, pastor, não estou conseguindo, pastor, servir a Deus, restaurar o meu lar, porque a minha esposa não me ajuda. Ah, pastor, não estou conseguindo restaurar os meus filhos no meu lar, porque minha esposa não me ajuda, meu marido não me ajuda. Pastor, estou até querendo voltar minha vida de oração, de consagração, de busca a Deus, mas o meu marido, minha esposa, meus familiares não me ajudam. Meu irmão, eu quero te dizer, você não depende da ajuda do braço do homem. Você não precisa e não depende da ajuda de ser humano algum. Embora dentro do seu coração você ache que sim, como Esdras ali. Ah, pastor, mas tem muitos inimigos. Tem. Mas Esdras não tinha dito, porque dá conselho para os outros: olha, rei, pregar é bonito, irmão. Olha, dizer para os outros: olha, meu irmão, Deus é grande, Deus é soberano, Deus faz milagre. Mas na hora que eu preciso do milagre desse Deus e de confiar nesse Deus, às vezes a gente fraqueja. Era o que estava acontecendo, querendo acontecer com Esdras. Chegou para o rei, pregou bonito: rei, Deus é grande, Deus é soberano, fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e Deus guarda todos aqueles que andam com ele. Aí amém, glória a Deus, aleluia. Aí quando chegou a hora dele ir para restituir, para restauração da comunhão, da intimidade, da busca com Deus, que ele viu que tinha inimigos, ele temeu. Aquele Deus que ele pregou tão bonito para os outros, que dizia que era grande, soberano, que faz milagre, que pode todas as coisas e que não tem nada para ele impossível, ali por um momento parece que Esdras perdeu a confiança nesse Deus. Mas como Esdras era um homem de Deus, e talvez isso aconteceu com alguns aqui, ou está acontecendo, talvez tem mulher aí que está perdendo a esperança, a confiança, prega que Deus é tão grande, tão forte, mas está perdendo a fé. Talvez tenha acontecido com homens aqui, que fala que Deus é tão grande, tão soberano, tão eterno, tão maravilhoso, mas chegou o problema aí você está perdendo a fé, está perdendo a confiança. Mas olha o que é que Esdras fez, meu irmão. Ele agiu como qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus deve agir.
Por um momento ele deixou passar um pensamento negativo na mente dele, mas logo em outro momento ele estava buscando a Deus em oração. Eu não vou pedir ajuda aos governantes, eu não vou pedir ajuda do homem. Nós vamos fazer o seguinte: nós, pois, jejuamos e pedimos isto que nós íamos pedir ao rei, resolvemos pedir ao nosso Deus. E o nosso Deus moveu-se pelas nossas orações. E olha que coisa tremenda. Agora Esdras vai iniciar a maior obra que aquele homem viveu durante a sua vida: voltar com aquele povo para Jerusalém. Saíram no primeiro dia do primeiro mês do ano, chegaram lá no primeiro dia do quinto mês. 4 meses de caminhada, 120 dias caminhando, de dia, de noite, com mulher, com criança, com velho, com animais, com cargas preciosas de ouro, prata e coisas preciosas, caminhando no meio de matos, no meio de desertos, no meio de vales, passando por lugares sombrios, andando de dia, repousando de noite. 4 meses de caminhada. Era de fato uma empreitada difícil, era de fato, meu irmão, uma caminhada complicada, temerosa. Mas aquele homem resolve, irmão, buscar Deus. E aqui eu quero aprender com a igreja alguns princípios esta noite, igreja. Essa palavra tem um intuito, eu pedi ao Senhor, essa palavra tem um intuito de despertar a fé daquele que enfraqueceu na fé, de animar aquele que está desanimado, de trazer uma visão transcendente para aquele que perdeu a visão, de trazer fervor àquele que está apagado. E aprendendo aqui alguns princípios, para que possamos ter uma caminhada de vitória contra os inimigos. Nosso inimigo não são apenas homens, aliás, nosso inimigo não são homens, são demônios. Então, se os nossos inimigos são demônios, quem tem inimigo aqui? Quem tem inimigo? Graças a Deus você tem inimigo, os demônios. E os demônios, irmão, eles se movem por meio de pessoas, se movem por meio de situações, se move por meio de circunstâncias. O inimigo, meu irmão, eu disse que ele é sedutor, que ele é hábil, que ele é sagaz, que ele tem um poder tremendo de enganar, de seduzir, de derrubar pessoas, inclusive pessoas de Deus. Nós vemos isso desde Gênesis com Adão e com a vida de muitos outros homens de Deus. Então nós temos que aprender um princípios para que nós possamos continuar caminhando nessa caminhada com Cristo, para que em momento algum nós venhamos ser infiéis ao Senhor ou venhamos desistir da caminhada. Precisamos aprender princípios em que nós possamos enfrentar as dificuldades, os gigantes, os obstáculos que Satanás colocará em nossa frente, que o opositor colocará contra nós, para que nós possamos andar vitoriosos contra o inimigo e permanecer na presença de Deus com fidelidade e vencer o inimigo, para que possamos restaurar nossa vida de oração, nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, nosso serviço para a obra do Senhor, ou restaurar o lar, a casa, a família, o que o Satanás roubou, o que está perdido. Pedir fala de quê? De oração, fala de orar. Por exemplo, crentes dessas igrejas neopentecostais, principalmente, essas igrejas modernas, irmão, são pessoas que constantemente estão fazendo jejum, que os pastores ensinam lá: jejum para vitória, jejum para conquista, jejum para riqueza, jejum vai depender dele. O pastor se coloca ali como um sacerdote: olha, vocês dependem de mim, tá bom? Se vocês quiserem chegar a Deus, você fala comigo que eu sou homem de Deus, e eu oro e Deus responde vocês. Isso é mentira, isso é heresia. O povo tem que aprender a prática da oração. Meu irmão, vou lhe dizer, não tem, é impossível, não tem como vencer o inimigo, não tem como se manter uma vida espiritual acesa, fervorosa, meu irmão, se não tiver oração. Não tem como vencer, abater gigantes, não tem como neutralizar as forças de Satanás, não tem como derrotar os piores inimigos que levantam contra nós, meu irmão, se não for através da oração. E por quê, pastor? Porque a oração é o único meio que Deus deixou para nós nos comunicarmos com Ele. Se
Se eu não me comunico com Deus através da oração, meu irmão, eu não tenho intimidade com Deus. Se eu não me comunico com Deus através da oração, meu irmão, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, sou um crente frio, morno, fraco, sem fé. Se eu não tenho vida de oração, meu irmão, eu não venço nenhum demônio, eu não venço nenhuma adversidade, eu não venço nenhum problema. Para mim todo problema é um gigante que vai me derrotar. Eu fico logo desesperado. Por quê? Porque eu não tenho vida de oração. Mas se eu tiver vida de oração, a coisa é diferente. Se você tiver vida de oração, meu irmão, você vai ver os maiores gigantes, você vai ver bem pequenininho. Por quê? Porque você vai olhar com os olhos de Deus. Você vai saber que seu Deus é sempre maior do que qualquer problema gigante ou luta ou adversidade. E causas que podem parecer impossível, como marido foi embora com outro e já está não sei quantos anos com ela, mulher foi embora com os outros, já está não sei quantos anos com ela, os filhos já foram sequestrados pelas drogas, um virou bandido, o outro traficante, o outro um drogado, a outra virou uma prostituta. Causas que parecem ser impossível, meu irmão. Através da oração, busca fervorosa, Deus pode mudar essa situação. Deus pode restaurar, resgatar. Dons espirituais que eu imaginei que eu nunca poderia ter, que você imaginou que nunca poderia ter. Autoridade para fazer a obra de Deus, para evangelizar, para pregar para alguém. Sim, autoridade, poder para expulsar um demônio, para servir a Cristo, meu irmão, com fidelidade. Poder para resistir tentação, sedução, coisa que você pensou que nunca poderia resistir. Através da vida de oração você vai conseguir. Esdras precisava de um exército para atravessar aqueles 120 dias no meio daqueles lugares difíceis e áridos e cheios de armadilhas e ciladas, mas ele optou em invocar pelo exército de Deus em oração. Ele optou, ele teve a escolha: eu peço um exército do rei Artaxerxes? Não. Se eu pedir um exército do rei Artaxerxes, o testemunho que eu dei a ele a respeito de Deus vai falhar. Eu vou pedir um exército próprio Deus. E ali ele diz que se propôs, com esses dois princípios, a jejuar e a orar. Ele disse: e Deus moveu-se pelas nossas, o quê? Orações. Outra coisa importante que eu aprendo aqui, meu irmão, que para Deus se mover em meu favor, Deus não se move com dízimos e ofertas. Deus não se move porque eu não vou mais perder culto. Senhor, eu vou passar a semana inteira de joelho, sim, olhando para o céu. Eu vou da igreja para a casa de joelho, eu vou para a Aparecida do Norte, eu vou lá para o São Francisco, eu vou lá para o Padre Cícero. Deus não se move com essas coisas. Eu vou pegar a rosa ungida, eu vou pegar o lenço ungido, o martelo ungido, a medalha, a fronha ungida, eu vou fazer aquela campanha de 7 semanas, de 21 semanas. Deus não se move com isso, meu irmão. Deus se moveu pelas nossas orações. Quer que Deus se mova em teu favor, irmão? Amém? Quer ver Deus se movendo aí na tua casa, na tua família, na tua vida, fazendo uma reviravolta, um rebuliço? Você quer isso em nome de Jesus? Então ora. Pastor, porque eu fiz a campanha e não deu certo, não conseguiu. Pastor, eu sou muito dedicado, pastor, na obra. Deus não se moveu. Faltou oração. Se nós orarmos, amados, Deus irá se mover em nosso favor. Você já deve, alguns aqui já deve ter listo pelo menos alguns livros do Antigo Testamento, alguns livros do Novo Testamento, o livro de Atos. É importante ler o livro de Atos, é o começo da igreja. Conta-se como o evangelho ali chegou a algumas partes do mundo, como é que os apóstolos começaram ali a estruturar a igreja, né? A organização da igreja. Você vai ver muitos milagres no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver demônios sendo expulsos, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos andando, leprosos sendo curados. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver mar se abrindo, águas de rio parando e virando muralha longe, enquanto o povo de Deus atravessa, depois ali se escorre de novo. Vocês vão ver a terra parando, de modo que o sol não se pôs por quase um dia. Nós lemos o livro do Antigo Testamento, nós vamos ver homens curados de lepra, mortos ressuscitando. Nós vamos ver fogo de Deus descendo do céu, consumindo holocaustos. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus enviando pragas, pestes,
contra o inimigo do seu povo. Mas olha, a Bíblia está repleta de milagres, de acontecimentos sobrenaturais da parte de Deus. Agora tem um detalhe importante, meu irmão: nenhum desses milagres ou acontecimento sobrenatural aconteceu por acaso. Todos eles aconteceram como resposta à oração de alguém. Para cada milagre registrado na Bíblia Sagrada, por trás havia alguém de joelho dobrados orando. E eu lhe garanto, meu irmão, diante da palavra de Deus, que esse Deus continua o mesmo. Como ele disse para Moisés, o braço dele não encurtou. Ele continua sendo o Senhor, Deus Todo-Poderoso, podendo tudo, fazendo tudo. Ele continua sentado no trono, cheio de glória, cheio de majestade. Ele continua sendo adorado por anjos, por arcanjos, por querubins, serafins. Ele continua tendo domínio sobre tudo e sobre todos. Ele continua sendo o mesmo Deus de Lucas capítulo 1, versículo 37, que o anjo Gabriel disse: eu assisto diante de Deus e eu garanto a você que para Deus nada é impossível. Ele continua sendo esse Deus. Pastor, por que Deus não vem agir em meu favor? Por que Deus não me aviva, não me renova, não me enche do renovo do Espírito Santo? Por que Deus não derruba essas muralhas, não faz obra na minha casa, na minha família? Porque está faltando oração. Nós queremos ver milagre, nós queremos ver Deus agindo, Deus operando, nossa família salva, mas a gente não ora, meu irmão. Deus respondeu tua oração, mas hoje muitos têm enfraquecido na oração. Meu irmão, a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, foi regada à oração. Se você for ler os evangélicos, constantemente você vai estar vendo, e Jesus se retirou para um lugar sozinho, e ali orava. Se você for ler os evangelhos, vai dizer, levantou ainda muita madrugada, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Você vai ver em outra passagem, os apóstolos procurando Jesus, chegando para ele: Senhor, nós te procurávamos, e Jesus mas estava lá orando. Se você for olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, aliás, uma das perguntas mais interessantes que eu acho dos apóstolos de Jesus é quando eles viram Jesus orando, aquela comunhão, aquela intimidade, aí chegaram para Jesus e pediram: Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Eu achei tremendo isso, irmão, porque eu nunca vi os apóstolos pedindo para Jesus ensinar nada para eles. Sempre ele estava lá olhando Jesus fazer e procurando fazer igual. Mas para orar, os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. Aqueles homens estavam dispostos a buscar comunhão com Deus, a buscar intimidade com Deus. Talvez seja tempo hoje, meu irmão, de você chegar para Jesus de novo e dizer: Jesus, me ensina a orar, porque eu quero restaurar minha vida de oração. Senhor, já fui uma mulher de oração, mas hoje não sou mais, eu quero voltar a ser. Senhor, já fui um homem de oração, mas hoje não sou mais, mas eu quero voltar a ser. Olhe para você, minha irmã, só você é quem sabe disso. Olha o quanto você está fria, o quanto você mudou por causa da sua frieza espiritual, porque não ora mais. Lembra aí de alguns anos atrás, quando você orava, quem era você? O que é que passava na tua mente? O que é que tinha dentro do teu coração? Era totalmente do que tem hoje. Hoje tem coisas que não agradam a Deus, coisas concernentes ao orgulho, à soberba, à arrogância, à vaidade, as coisas dessa vida. E reconheça esta noite que é porque você deixou-se apagar a lâmpada da oração, mas essa noite Deus está querendo acender novamente. Essa palavra é um sopro aí para acender esse fogo na sua vida. Olha para você, varão. Passava uma mulher bonita na tua frente, você resistia, nem olhava. Vinha proposta, mas proposta você não estava nem aí, rejeitava facilmente. Vinha acusações, críticas, ataques, e você ao invés de se irar, não, você perdoava na mesma hora, ficava tranquilo. Mas ora para ti hoje, olha para o teu coração hoje, olha para ti hoje, meu irmão, você não tem mais isso. Toda mulher que passa você olha e deseja, toda hora você está com ira, com revolta, com mágoa, com ressentimento, está cheio de vaidade, orgulho e planos malignos na mente, meu irmão. E tudo isso por quê? Reconheça que é porque a sua vida de oração mudou, não tem mais. E Deus essa noite traz essa palavra, e eu como pastor de vocês, pela misericórdia de Deus, faço um apelo à igreja: volte à vida de oração que você tinha antes. E se outro aqui talvez diga: pastor, faço parte de uma terceira classe. Pastor, qual? Aquele que nunca orou. Eu nunca tive essa prática. Pois então exerça essa prática, viva essa prática. Você não vai ver, meu irmão, uma das coisas mais maravilhosas na vida da gente é a vida de oração.
Uma das coisas mais deleitosas, mais prazerosas, mais gloriosa que um crente pode viver no seu dia a dia, meu irmão, é orar. É aquele momento que a gente tira com Deus para estar ali a sós com o Senhor. Nós temos que voltar à prática da oração, e temos que ensinar isso aos nossos filhos. Temos que ensinar a nossa... Eu fiquei feliz, irmão, ao ver frutos da oração de domingo. Na semana chegou um garotinho: pastor, eu comprei minha Bíblia, e já estou em Gênesis capítulo 7, viu, pastor? Eu digo, glória a Deus por isso, meu irmão. Os pais receberam aquela palavra, viram que era importante, já colocaram em prática. Inteligência espiritual. E nós temos que sair daqui essa noite, meu irmão, fazendo isso para nós. Meu irmão, pelo amor de Deus, que preguiça é essa de orar? Quantos empecilhos têm surgido nesses últimos tempos para impedir nossa vida de oração? Eu tenho percebido, meu irmão, isso já faz dias. Lá uma coisa íntima, lá no meu íntimo, Deus comigo. Deus tem mostrado claramente, meu irmão, a importância dessa ferramenta chamada internet. Através da internet nós temos alcançado milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Através da internet, meu irmão, eu tenho visto gente chorando, mandando mensagem chorando, escrevendo chorando, gente abrindo seus olhos para essa verdade, saindo de igrejas heréticas, sendo resgatada. A ferramenta internet, ela é maravilhosa. Ela é uma ferramenta tremenda para alcançar milhões e milhões de vidas no Brasil e no mundo. Mas em contrapartida eu tenho visto também, meu irmão, que o WhatsApp, o Facebook tem sido a principal ferramenta que tem matado a vida espiritual dos crentes. O WhatsApp, o Facebook tem sido a principal ferramenta que tem roubado a vida de oração da maioria do povo de Deus. Reconheça isso, reconheça. Nós não podemos, irmão, passar o dia no WhatsApp, não podemos passar o dia no Facebook. Aquilo é uma ferramenta para falar com a família, para falar com um amigo, sim, para evangelizar, para ganhar alma, mas não para passar o dia inteiro ligado nisso, meu irmão. Irmão, nós temos que ver uma coisa. Se há pelo menos 2 princípios que nós aprendemos aqui essa noite, né? Temor a Deus, a obediência. Mas dentro aqui do que Esdras falou, claro que o temor a Deus, a obediência, meu irmão, isso é o principal princípio, temer a Deus e obedecê-lo, com certeza absoluta. Mas dentro do que Esdras colocou aqui, para Deus se mover em favor deles, foi preciso orar. Eu vou lhe dizer, se você urgentemente, meu irmão, não remover da sua vida as coisas que estão atrapalhando a sua vida de oração, você vai ser um defunto espiritual em poucos dias. Nós vamos fazer um velório espiritual de você. Espiritual que eu digo é que você vai estar vivo no corpo, mas morto no estado de comunhão com Deus. Olha o que é que está embaraçando de você buscar Deus. Se Deus se moveu em favor deles por causa das orações, então é o diabo que está embaraçando você de chegar a Deus em oração. Ele está colocando 1001 obstáculos, 1001 coisa para você não orar. Coloca o cansaço, a fadiga, muito trabalho, sim, a diversão, o entretenimento, e ali tudo isso vai consumindo e vai roubando a sua vida de oração. Então veja, faça isso essa noite. Vamos sair daqui, irmãos, essa noite com cautela, levando muito a sério a palavra que nós pregamos essa noite. Toda mensagem que nós pregamos aqui é séria, mas essa eu vou lhe dizer, eu sinto dentro de mim que é uma das pregações mais sérias que nós pregamos nesses últimos dias. Saia daqui esta noite, meu irmão, cauteloso e, meu irmão, buscando ver o que é que está tirando, roubando tua vida de oração, tua comunhão com Deus. Se são coisas que não é pecado, né? Aprenda a organizar o seu tempo. Se é o trabalho, se são ferramentas de trabalho, né? Se são redes sociais que você usa para falar com a família, ou mesmo para evangelizar. Mas aprenda a organizar essas coisas, a organizar o seu tempo, a colocar cada coisa no seu devido lugar, e as prioridades também no seu devido lugar. E a principal prioridade nesses dias de frieza espiritual que a igreja como um todo está sentindo, porque Jesus disse em Mateus 24 que o amor de muitos ia se esfriar. Jesus revelou isso, que era o amor de muitos da igreja ia se esfriar. Então, nesses últimos dias em que o amor está esfriando de quase todos, nós precisamos voltar urgentemente à prática da oração.
Deus quer te ver, meu irmão, eu lhe garanto isso em nome de Jesus. Deus quer ver você prostrado de joelho, com o rosto no chão, buscando a presença dEle. Deus quer ver você todo dia, devida hora, determinada hora, num determinado lugar, buscando Ele em oração. Deus quer ver você todo dia, naquela determinada hora, naquele determinado momento, com a sua Bíblia, fazendo a sua leitura devocional, e estudando, e buscando conhecer mais de Deus. Deus quer ver isso. E quando Deus vê isso, Ele vai se mover, porque a Bíblia diz, irmão, que Deus não rejeita um coração quebrantado, que Deus não tapa o ouvido ao clamor daquele que clama. Tanto no Salmo como em 2 Pedro está escrito dizendo que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Deus está atento sempre às nossas orações. Não há uma única oração nossa que Deus não ouça. A resposta é no tempo dele, é na hora, é com a semana, com o mês, com o ano, com 10 anos, 25 anos, como foi com Abraão. Mas cada oração Ele está ouvindo. E uma das coisas que Deus mais se alegra, meu amado, é quando um homem e uma mulher propõem-se em buscar a comunhão dEle, através da oração. Eu vou lhe dizer uma coisa, nós procuramos alegrar pessoas. Dia do aniversário das nossas esposas, a gente tenta alegrar ela fazendo um gestozinho, seja qual for. Dos nossos filhos, a gente tenta alegrar ele com um gestozinho, seja qual for. Comendo uma pizza, levando na lanchonete, assistindo um filme com ele, fazendo alguma coisa. A gente tenta alegrar amigos, fazendo alguma coisa por eles. Mas só tem uma coisa que vai fazer você alegrar a Deus hoje. Não é dando dízimos, que nem é obrigatório mais, não existe esse negócio de dízimo. Não é dando ofertas, não é fazendo sacrifícios ou votos, ou dizendo para Deus, Senhor, me dá isso que eu te dou aquilo. Não. Eu tenho alguma coisa que vai alegrar Deus em relação à tua vida, é que você volte a orar, que você chegue lá na sua casa ainda hoje e diga para Deus, Senhor, eu andei tão distante, Senhor, eu estava tão longe, agora é que eu estou percebendo, Senhor, caiu a ficha, eu estava distante, estava longe, Senhor, eu quero voltar, me aceita como um dos teus servos, como um dos teus empregados, eu só quero ter comunhão contigo, eu só quero que o Senhor restaure minha vida de oração, coloque dentro do meu coração novamente, Senhor, o desejo de buscar, de orar. Hoje que orar é um peso, é um fardo, não, mas aquela alegria, aquele gozo, aquele prazer, me dá, Senhor. Senhor, eu estou passando lutas, problemas, estou precisando de dinheiro, mas nada disso para mim hoje é prioridade. A prioridade é a tua presença, a prioridade é a tua comunhão. Senhor, poderia dizer aqui, Senhor, só me levanta daqui quando o Senhor mandar dinheiro, vamos pagar aquela dívida, o cartão que estourou, ou quando o Senhor restaurar a minha saúde. Mas não, Senhor, tudo isso pode ficar para depois. Eu só vou me levantar daqui hoje se o Senhor restaurar a minha vida de oração. Caia diante dele hoje, faça como Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel, que passou uma madrugada inteira lutando com Deus. E todo pregador, quando prega isso, tipifica aquela luta com oração. Então vamos lutar em oração, amado. Nós nos tornamos protestantes, mas protestante reformado, irmão, sem vida de oração não significa nada. Sem dúvida alguma, irmão, nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, fazemos parte dela. Nós somos um povo eleito, escolhido não por nossos méritos, mas pelo beneplácito da vontade do Senhor, que quis nos escolher. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, sem vida de oração, meu irmão, nós estamos perdendo muita coisa, muita coisa. Sem vida de oração eu estou perdendo de tirar o medo que eu tenho dentro de mim. Sem vida de oração estou perdendo de usufruir dos dons de Deus sendo exercido por intermédio da minha vida.
Sei lá qual dom que Deus quer te dar. Talvez Deus queira te usar em cura. Como é? Vai impor as mãos sobre o povo, vai ministrar a cura sobre eles, pedir a Deus para curar. Ou talvez Deus queira te dar o dom, meu irmão, da palavra, da sabedoria ou do conhecimento. Você está perdendo de estar pregando a palavra, está sendo um canal de Deus. Sem oração, meu irmão, nós estamos perdendo muito. É como um homem rico, que com tanta riqueza ainda assim vivia na miséria. Assim estamos nós, com tanto poder, tanta glória que Deus quer dar para nós. Nós temos desperdiçado isso simplesmente porque não queremos orar. Então, meus irmãos, voltem para suas casas e vão orar. E depois vocês voltem aqui e me digam se não mudou. Depois vocês voltem aqui e me digam que aquele medo passou, que agora mesmo que passe luta, adversidade, você sabe, Deus está comigo. Vamos, nós temos uma caminhada longa, era 4 meses a caminhada de Esdras. A nossa eu não sei quanto tempo vai levar, eu espero que dure um pouco mais. Caminhada aqui na terra. Eu espero que você morra só com 100 anos. Então daqui para lá vai demorar bastante. Mas eu quero lhe dizer, nessa caminhada tão longa, Deus precisa se mover em teu favor, para desarmar as ciladas, frustrar o intento do inimigo, e te dar força e fé para enfrentar a caminhada, para chegar firme até o fim. Mas para Deus se mover em teu favor, você precisa voltar a orar. Prepara teu lugarzinho lá. Organiza hoje à noite. Senhor, melhor hora para mim. Você vai com Deus lá hoje. A minha hora, Senhor, de orar vai ser essa, porque a melhor hora para mim, eu estou livre aqui, tranquilo, está ótimo. Aí amanhã Deus quer você lá. Vai vir a seta, a frieza, a falta de vontade, o desânimo. Vai vir muita coisa. Mas você diz: não, eu marquei um compromisso com Deus, eu vou estar lá. Esteja lá. E nas suas orações seja sincero. E diga para Deus o que Neemias certamente disse para Deus: Senhor, eu não quis desonrar o teu nome. Senhor, eu não quis diminuir teu poder. Por isso, ao invés de pedir socorro do rei, eu estou aqui para pedir o teu. Me ajuda. Faça isso em nome de Jesus. Oração, temor e a obediência a Deus. Assim Deus caminhará contigo e te dará vitória e firmeza para você ser fiel a Ele até o fim.